pessoal, tudo bem? Nós vamos para mais uma lição. Hoje é a nossa lição 27 e o nosso personagem é o Rocket. Eu acredito que vocês já viram ele aí várias vezes em alguns filmes, né? Então, vamos lá. O texto base de hoje é Provérbios 16 e 9, que diz assim: Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Vamos começar contando a história do Rocket e como nós vamos poder tirar uma parte, uma característica dele para utilizar no nosso crescimento espiritual. Diz assim: Rocket é um guaxinim natural do planeta Howard, uma colônia espacial para doentes mentais que utiliza animais geneticamente modificados para trabalhar e auxiliar no cuidado dos detentos. Rocket era o chefe da segurança que protegia o planeta de ameaças externas. Nos quadrinhos, quando o Hulk é enviado a Howard, ele ajuda Rocket a derrotar o tirano local, que tinha o objetivo de dominar todo o sistema ao redor do planeta. Com a ameaça extinta, ele passa a vagar pelo universo até ser preso pelos Krees. Nessa prisão, conhece Peter Quill, que lhe dará um propósito, ao convidá-lo para entrar na equipe dos Guardiões das Galáxias. A criatura Groot será o seu grande parceiro de jornada e amigo fiel. Ele possui as mesmas capacidades de um guaxinim terrestre, com visão e olfato aguçados, além de uma pelagem que o protege do frio intenso de certos setores da galáxia. Entre suas habilidades, podemos destacar o fato de ser um grande estrategista em conflitos e batalhas. Peter Quill já o elogiou e descreveu Rocket como a melhor mente tática que ele já conheceu. O guaxinim também é perito em todos os tipos de armas, em especial explosivos e aquelas de grande impacto. Ele é ágil no combate corpo a corpo e um excelente piloto espacial. Como curiosidade, o seu nome é baseado em uma música dos Beatles, chamada Rocky Raccoon. Diversas outras referências ao grupo inglês podem ser encontradas no arco de histórias que envolvem o Rocket e o Incrível Hulk. O que podemos aprender com um guaxinim falante no devocional de hoje? Vamos destacar uma habilidade de nosso personagem para a nossa reflexão: a estratégia. Estratégia é uma palavra com origem do grego, estratégia, que significa plano, método, manobras ou estratagemas usados para alcançar um objetivo ou resultado específico. É muito importante que tenhamos planejamento em nossos projetos. Pode parecer contraditório pensarmos em planejar nossa vida para daqui a 5 ou 10 anos. Se já falamos aqui de concentrar nossos esforços em alcançar aquilo que é eterno. Jesus fala a esse respeito. Vamos ler o texto de Lucas 14, de 28 a 30, que diz assim: Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. É muito interessante que a palavra de Deus, ela sempre nos diz o seguinte, que nós devemos confiar em Deus e que devemos descansar nele e que o Senhor tem propósitos para a nossa vida. Mas em nenhum momento a Bíblia fala que a gente não deve fazer planos. Eu acredito que hoje, na nossa sociedade, no momento em que vivemos, essa característica de ser uma pessoa estratégica, que sabe planejar, é uma das mais raras que existem e faz muita falta. Eu acredito que hoje essa característica da estratégia, do planejamento, seja uma das mais importantes nos dias atuais, no contexto social em que nós vivemos, porque ela tem se tornado uma característica muito rara.
A maior parte das pessoas, ela não tem direcionamento, ela não sabe, elas não sabem para onde ir e como alcançar objetivos. Muitas pessoas têm medo até de sonhar, de projetar um futuro. Por quê? Porque elas não sabem como chegar lá. Então, nós precisamos entender que ser estratégicos, que termos planos, é algo essencial para a nossa vida. E sabe por que muita gente não se entrega a um planejamento, a fazer um propósito na sua vida? Porque muitas vezes ela não tem disciplina. Para que você consiga alcançar um objetivo, se você olha e sabe onde quer chegar, você vai ter que conseguir meios para chegar lá. E geralmente os meios corretos e os meios bons para se atingir um objetivo, eles exigem de você uma espécie de disciplina muito forte. Você tem que ter muitas vezes horários, perseverança, caráter firme, convicções, e muita gente não tem esse tipo de base, não tem esse tipo de estrutura. Todos nós, quando temos objetivos e queremos lutar por esses objetivos, nós acabamos precisando adquirir essas características, porque a qualidade dessas características é que vão definir o quanto nós seremos bem-sucedidos nos nossos projetos. E Deus quer que a gente tenha esses objetivos. Deus quer que a gente tenha o objetivo de crescer em todas as áreas da nossa vida. Digamos que, por exemplo, você tem um dia livre. Quantas vezes isso não já aconteceu com você? Você tem o dia todo livre e você simplesmente não tem objetivo nenhum naquele dia. Então, o que acontece? Você simplesmente vai passando o tempo, Quando chega no final do dia, você olha para trás e diz: vixe, não fiz nada hoje. Por quê? Porque você não tem nenhum objetivo. Então, quando nós temos objetivos, a gente passa a ser mais produtivos, a ter um preenchimento do nosso dia e um preenchimento da nossa vida, consequentemente, que vão nos trazer enriquecimento, se nós tivermos bons objetivos, tá certo? E sem essa disciplina, nós não chegaremos lá. Eu mesma tenho buscado me policiar em muitos aspectos nesse sentido. Eu tenho várias dificuldades. Não ache que você atingir um objetivo, você se disciplinar é uma coisa fácil, é uma coisa simples, que acontece um dia, de repente você acorda e você está altamente disciplinado. Não. Vai ser uma sequência de esforços. E se você não tem disposição para esforçar-se, de buscar essa disciplina para atingir um objetivo, acredite, você não vai chegar em lugar nenhum. Da mesma forma que Alice, no País das Maravilhas, precisava saber onde queria chegar para poder escolher o caminho certo, nós também temos que fazer isso. E ele diz assim: neste sentido, devemos planejar a nossa vida, estabelecer alvos e metas para o nosso futuro, com objetivos pelos quais vamos direcionar a nossa energia. Todos nós temos muita energia e muitas vezes a gente desperdiça essa energia em coisas que não edificam. Isso não significa que você não pode ter lazer. Na verdade, saber dosar os momentos de lazer é muito importante para a sua saúde, inclusive. Então, você saber não viver só para os projetos e nem só para o lazer é um equilíbrio e uma sabedoria que você tem que adquirir na sua vida para que você consiga ter tudo em seu lugar certo. Porque aí você vai conseguir ter descanso e esforço. Descanso e esforço. Você sabendo equilibrar essas duas coisas, você vai conseguir ir mais longe, porque você sempre vai ter um fôlego a mais para realizar os seus projetos, tá certo? E ele diz assim, aqui no livrinho: estabelecer alvos e metas para o nosso futuro com objetivos pelos quais vamos direcionar a nossa energia. A grande diferença em nosso comportamento é que sabemos que não somos senhores do nosso destino. A sociedade determina parâmetros para sucesso ou fracasso de acordo com seus padrões. Nós não estamos sujeitos a esse sistema, pois vivemos pela fé e não por aquilo que vemos. Planeje sua vida sim.
Estabeleça metas de estudo, trabalho, promoções, ministério, mas nunca perca de vista que Deus tem um controle sobre sua vida. Então, qual é o equilíbrio que você tem que enxergar no que a Bíblia nos ensina? Devemos ser pessoas organizadas, disciplinadas, pessoas que sabem remir o seu tempo, como a Bíblia diz. É necessário que a gente saiba remir o nosso tempo, aproveitar bem o nosso tempo, seja o tempo de descanso, seja o tempo de trabalho e de esforço, para que nós possamos glorificar a Deus em tudo que nós fizermos. Esse planejamento não exclui a soberania de Deus. Na verdade, ela está dentro da soberania de Deus. Deus, Ele controla toda a nossa vida, mas Ele deu a nós responsabilidades. E dentro do plano dEle, Ele quer ver a gente colocando Ele como prioridade. O fato de você se disciplinar, o fato de você ser estratégico, pensar, refletir, raciocinar em como posso glorificar a Deus com minha vida, com meu trabalho, com meus estudos, com os meus objetivos pessoais, com os meus relacionamentos, inclusive fazendo planos de objetivos espirituais para crescimento espiritual. Em como você quer servir, em como você quer atuar na palavra de Deus, dentro do corpo de Cristo, junto aos seus irmãos. São coisas que você pode definir metas e objetivos. E que essas questões, elas devem ser direcionadas pelo amor que nós temos a Deus, certo? Um amor que vai fazer com que o nosso coração queira cada vez mais servir melhor, buscar nos aperfeiçoarmos para que a gente possa servir cada vez melhor ao nosso Senhor e também aos nossos irmãos, tá certo? Essa vai ser a grande diferença. Ele diz aqui que a sociedade determina parâmetros para sucesso. Só que, quando nós olhamos na Bíblia, nós vemos pessoas, como alguns profetas, que pregaram durante 40 anos, que pregaram durante anos e anos e ninguém se converteu. Mas, onde está o sucesso? Se for pelos olhos humanos, foi um fracasso. Porque ninguém se converteu, ninguém se arrependeu. Só que Deus, Ele nos mostra que o sucesso está em agradar a Ele, em fazermos com dedicação, com amor e com sinceridade aquilo que Ele determinou que nós fizéssemos. É por isso que nós temos que estar voltados e focados no que é a vontade de Deus para a nossa vida, independentemente de quais os resultados que a gente possa colher com isso, se são coisas que nós achamos que vamos receber, que nós esperamos, que nós queremos receber, ou simplesmente a glória de Deus. Porque se o seu objetivo é a glória de Deus, você não vai se importar com o resultado. Você vai perceber que você fez a coisa certa em nome daquele que verdadeiramente é o recompensador de um serviço honesto e voltado para Ele mesmo, para a glória do seu próprio nome, do nosso Senhor. Então, o que Deus quer de nós, inclusive foi até a gente pode até citar o exemplo que foi dado na aula passada por Fabinho, em relação a Caim e Abel. Caim, ele olhou para o trabalho dele, para o esforço dele, fez o melhor que pôde, mas ele não buscou a glória de Deus. Ele queria simplesmente ser melhor do que o irmão dele, ou queria simplesmente se gabar pelo seu fruto de trabalho, um trabalho que ele conquistou com suas próprias mãos, e ele esqueceu de glorificar a Deus com aquilo. Ele não colocou como objetivo glorificar a Deus, porque se ele tivesse buscado glorificar a Deus, ele teria feito a oferta da maneira como Deus pediu. E muitas vezes nossa vida é assim. A gente faz um objetivo, só que ao invés de buscar a glória de Deus com aquele objetivo, por mais correto, aparentemente, que seja aquele objetivo. Às vezes, de fato, é um propósito de trabalho ou de estudo que você tem na sua vida, que não é pecado. Mas você não procurou saber se era a vontade de Deus para você.
Então você acaba insistindo numa coisa simplesmente para buscar reconhecimento humano, para buscar se destacar no meio das pessoas e não se preocupa se Deus está se agradando da sua vida. Então, quando Deus diz que nós devemos sim planejar a nossa vida, é para que nós sejamos pessoas que conseguem se esforçar e lutar, realmente se dedicar à glória de Deus. Não esperar que as coisas caiam do céu, porque há coisas que Deus colocou sob nossa responsabilidade para que a gente vá adiante com isso, para que a gente se esforce. O reino do céu é tomado por esforço. Nós precisamos a cada dia lutar para sermos fiéis. A santificação, ela é um esforço. A salvação foi conquistada por Cristo lá na cruz, Ele nos deu, mas a santificação somos nós que lutamos a cada dia. Da mesma forma são os desafios da vida. Então nós precisamos ter em mente que é necessário a gente se esforçar, que é necessário a gente fazer a vontade de Deus com dedicação e não de qualquer forma, tá certo? Então ele diz assim: José foi vendido como escravo e ainda desceu às masmorras egípcias. Porém, tudo isso fazia parte do propósito de Deus, que era transformá-lo em governador do Egito. Você pode acompanhar essa belíssima trajetória no livro de Gênesis, dos capítulos 37 ao 50. Ele permaneceu íntegro e fiel em sua jornada. José fazia tudo para a glória de Deus. E ele fazia não de qualquer forma. Ele fazia o melhor. Tanto que em todo lugar que ele ia, ele se destacava. Por quê? Porque ele queria aparecer? Não. Porque a maior preocupação dele era glorificar a Deus. Então ele se manteve íntegro. Íntegro quer dizer inteiro diante de Deus. Ele não deixou pedaços dele por aí. Ele não deixou pedaços da sua alma, do seu caráter por aí, no meio do percurso. Ele foi íntegro do início ao fim. Ele fez o melhor, mas ele fez o melhor dentro da vontade de Deus. E ele pagou um preço por isso. Muitas vezes ele foi injustiçado, muitas vezes ele chegou a ser preso, a passar muito tempo na cadeia, injustamente. Ele foi vendido pelos seus irmãos, ele passou por tristezas, ele passou por tribulações, ele passou por uma calúnia que a esposa de Potifar fez com relação a ele, acusando ele de ter assediado ela, sendo que na verdade não foi bem assim, né? A gente sabe. Então, ele não deixou de servir a Deus da melhor forma. Por quê? Sofreu uma injustiça ou porque aconteceu algum problema no percurso da vida dele. Muito pelo contrário, ele se manteve íntegro, fiel e sempre ativo, sempre trabalhando, sempre fazendo a vontade de Deus e confiando que o Senhor o levaria para onde o Senhor quisesse levar a vida dele, tá bom? Então, para encerrar, ele diz assim: ele não apenas foi abençoado, José, mas tornou-se o abençoador de toda a sua família. Vamos aprender com José a manter a integridade e mesmo em meio às dificuldades da vida, entendermos que os planos e projetos estabelecidos diante de Deus vão se cumprir. Os planos e projetos estabelecidos diante de Deus, eles vão se cumprir. Se forem da vontade de Deus, se cumprirão. Faça sua parte e se permita ser conduzido por Deus numa aventura sem igual. A nossa vida é uma aventura. Quem é que sabe o dia de amanhã? Quem é que sabe quais desafios vão surgir na nossa vida? Nenhum de nós sabe. Algumas coisas nós podemos perceber lendo o cenário, lendo as circunstâncias ao nosso redor, mas a gente não consegue adivinhar. A gente pode ter uma perspectiva de coisas que a gente planta, a gente pode colher, mas exatamente o que vai acontecer na nossa vida a gente não sabe. Então, o importante é nós termos objetivos, nós termos foco, nós termos essa disciplina para podermos alcançar esses objetivos e que a base desses objetivos seja a glória de Deus. Porque se forem a glória de Deus, nós vamos
não apenas ser abençoados por Deus, mas também abençoar outras vidas que estão ao nosso redor. O desafio é o seguinte: estabeleça seus planos e projetos para 1, 5 e 10 anos. Agora coloque todos eles diante de Deus em oração, consagrando seus projetos a Ele e traçando as estratégias que utilizará para alcançá-los. Faça isso. Tenha objetivos na sua vida espiritual, tenha objetivos na sua vida pessoal, tenha objetivos na sua vida de estudos, profissional. Se você tiver esses objetivos, você vai chegar muito longe e vai conseguir glorificar a Deus muito melhor. Você vai ter a sua vida preenchida. Muitas vezes as pessoas estão com a vida vazia. Mas por quê? Porque não têm objetivos, não sabem onde querem chegar. Não seja um deles. Seja uma dessas pessoas que sabem onde querem chegar e que buscam isso para a glória de Deus. Tá ok? Então, essa é a mensagem de hoje e que Deus possa abençoar cada um de nós. Nunca esqueçam de colocar os seus planos e a sua vida nas mãos de Deus através da oração. Até mais!